Primeiramente, uma boa noite a todos. Iniciar esse vídeo de uma forma diferente do qual eu costumo dizer, com minhas saudações iniciais, mas vou, de grosso modo, desde já, pedir, primeiramente, minhas sinceras desculpas a todos aqueles que são seguidores deste canal, ou aqueles que também não são, apenas dão uma espiadinha repentina e, sei lá, eles aproveitam outros conteúdos. Já agradeço pela atenção, porque esse aqui, na verdade, será mais um desabafo, um pronunciamento, um juramento, como torcedor santista que está testemunhando talvez aquilo que possa ser a destruição de 111 anos de uma história ilibada, imaculada, mas que, de forma, por negligência ou por incompetência ou até de forma deliberada, está prestes a ser destruída. É a história do nosso Santos Futebol Clube, para aquele que é torcedor santista, para aquele que se importa, para aquele que, cada partida que vê esse time do Santos jogar, se sente mal, se sente dor de cabeça, se sente com problemas de saúde. E é exatamente assim que eu estou me sentindo nesse momento. Eu nunca pensei que eu seria capaz de dizer isso, mas eu acho que eu voltaria a fazer aquilo que há 15 anos atrás, quando o Santos passou por uma situação, não vou dizer semelhante, porque em comparação com o que se tem hoje era até melhor. A gente, vou deixar de, no mínimo, ver algumas partidas do Santos, ou pelo menos neste canal aqui, vou deixar de fazer análises pós-jogo. Em 2008, foi o ano que, pessoalmente, eu passei por um momento muito difícil, na qual eu perdi meu pai, que descansou definitivamente na Santa Paz. No mesmo ano que o Santos se encontrou numa situação de ficar na maior parte da temporada na zona do rebaixamento. Mas a título de comparação, foi o mesmo ano que o Santos ainda tinha o privilégio de disputar uma Libertadores, na qual naquele ano chegou a ser eliminado para o América no México, o artilheiro Cabanhas, que havia também antes de ter eliminado o Flamengo naquele ano. E conseguiu se livrar naquela temporada com uns 4 rodadas de antecedência. Num gol milagroso de um cidadão que, péssimas lembranças para quem é torcedor santista, o Gustavo Neri, que, por ironia, revelado nas categorias de base do Santos, mas desde que depois saiu da Vila Belmiro, todos os jogos como visitante fazia alguma gracinha, ironizando a torcida. E esse Edmil, né, das peripécias dele, literalmente dando a bunda para salvar o Santos num gol que acabou um trajeto, desviando na bunda dele, desviou, e que o goleiro depois acabou não conseguindo pegar e finalmente o Santos conseguiu se livrar. Depois tivemos aí uma goleada de 5-1 frente ao Curitiba e 2 empates nas 2 rodadas seguintes, mas mesmo assim o Santos já estava livre do rebaixamento. Hoje, estamos testemunhando algo inédito na nossa história. Neste exato momento que eu gravei esse vídeo, por exemplo, para você ter uma ideia, ainda está rolando o jogo América Mineiro e Santos, na qual o América Mineiro já tinha marcado o segundo gol. E desde o primeiro gol, lá no primeiro tempo, confesso a vocês, comecei a ficar com dor de cabeça, comecei a ficar mal. E quando você começa a ficar mal em função de uma partida de futebol, mesmo quando você torce pelo seu time, você tem que rever algumas coisas. E eu estou revendo agora, para vocês. Então esse é o juramento que eu vou fazer para este canal, e tomar alguns rumos diferentes nessa criação de conteúdos, porque dá essa impressão às vezes que
essa fase que o Santos vive parece que é culpa do torcedor que sofre, que reza, que pelo segundo jogo consecutivo fora de casa organiza caravana, organiza cortejo, organiza festa, faz aeropeixe para ter esse tipo de resultado. Deposita sua confiança nos jogadores num elenco fraco como esse, como aconteceu de novo na recepção santista no aeroporto de Congonhas, pelo segundo dia, no segundo jogo, fora de casa. E tudo leva a que o resultado é o mesmo. Tudo leva a que eu cansei de fazer análises pós-jogo de um assunto que se repete e não há nenhuma perspectiva de evolução. É com muita dor no coração que eu digo isso, porque embora esse seja um vídeo incompleto, né, em termos de análise pós-jogo, é um vídeo mais de desabafo. A sensação é essa. A sensação é que há uma tragédia iminente acontecendo e o torcedor santista vai continuar, como se foi na própria coletiva com os torcedores no CTR Pelé, até o inferno. Mas parece que querem levar o Santos para o inferno. Parece que há um plano deliberado para o Santos ser levado para o inferno. Mas a torcida vai seguir confiando. Eu espero muito que a gente saia dessa situação. Embora, eu confesso, está muito difícil, pessoalmente é muito difícil. Eu teria que concordar no dia anterior com um parente meu que é santista, que mora já em outro estado, e disse para mim, olha, Luiz, o que está acontecendo com o Santos é um plano semelhante ao que ocorreu com o Botafogo, com o Vasco, né, de gente que está provocando uma situação catastrófica para o clube, para que ele seja vendido, inclusive para o Neymar, que pode estar voltando aí. Já existem muitos que podem voltar para o Santos em 2025, ele que faz essas juras de retorno para o clube, para que a família Neymar compre o clube e que finalmente atenda os desejos da torcida nossa, grande parte da torcida, que é o apelo para o Santos virar uma SAF. E eu tentando responder a pergunta dele, eu não pude argumentar contra. Os fatos levam para isso. Os fatos estão conduzindo o clube para isso. Então, eu não soube responder, ou pelo menos contrariar a afirmação dele. Porque, observando o que está acontecendo dentro de campo, observando as decisões desta diretoria, a gente precisa dar razão para o meu parente. Não posso discordar pelo que está acontecendo. Em função disso, pela minha saúde mental, e de muitos torcedores do Santos que estão, parece, sentindo a mesma coisa, eu vou fazer deste canal apenas para a produção de conteúdos referente a histórias, fatos históricos que talvez o próprio torcedor santista desconhece, para ter uma noção, para ter uma ideia do que esta atual administração está prestes a destruir. A troco de quê? A troco de uma nova filosofia, um novo modelo de gestão, mesmo que isso sacrifique uma história de 111 anos sem cair para uma segunda divisão. Eu vou, a partir deste momento, deixar de, digamos, um leve período, enquanto essa situação estiver acontecendo, de fazer de análise de pós-jogo, de evitar ao máximo de ver o que está acontecendo com esse time do Santos, que é ruim estar falando aqui sempre, toda hora, de um time que não sabe o que fazer com posse de bola, não tem opções, não se mexem, não se movimentam, não dão opção para marcar, para construir jogadas, enquanto que do lado adversário sempre você vê uma movimentação maior, mesmo se tratando de um adversário que é o último colocado, até o momento desta edição, era o último colocado, estava com 2 jogadores titulares expulsos, tendo que improvisar zagueiros para jogar nas laterais. E mesmo assim,
com a vantagem que o Santos ainda possui de ter sido ainda o primeiro do Z4, ainda disputando diretamente com um adversário que tem o mesmo número de pontos e só está à nossa frente pelo critério de número de vitórias e saldo de gols, mesmo assim, nós apresentamos o pior futebol de todos os times que estão disputando a Série A. Uma equipe que não consegue formular uma finalização, uma equipe que não consegue saber o que tocar para o adversário. É algo que eu falo todos os jogos que o Santos teve nessa temporada. E vem se repetindo, não somente agora, mas ano após ano, desde o surgimento desta gestão. E está piorando cada vez mais. Os reforços estão vindo, mas nada muda. Culpa do treinador por opções? Pode até ser, mas acima de tudo, que a atitude não está sendo mudada. Entrando e saindo do treinador. E isso é que é o mais preocupante. Então, galera, eu vou decidir dar novos rumos a este canal para que tenhamos um pouco mais de conhecimento da história, riquíssima história do clube, que está sendo colocada em xeque neste momento em que vivemos. Se dependesse, por exemplo, desta atual administração e até de torcedores, colegas santistas que ganharam aí o poder de decidir os rumos do clube pelo voto à distância, para se ter uma ideia, o maior treinador da história do Santos, que, quer queira ou não, ajudou a moldar a carreira do maior atleta do século, que foi o Pelé, o Lula, se dependesse de certas pessoas que conduzem os rumos do clube hoje, jamais o Lula seria treinador, jamais o Pelé seria o que for para a história do Santos e para o mundo. E o pior, dependendo até dessa administração, o Pelé já teria sido vendido até a preço de banana. E aqueles mesmos torcedores que hoje se orgulham da história, de termos o maior atleta de todos os tempos jogando apenas em um único clube, se vivesse naquela época, concordariam para o Pelé ser vendido. Essa é a situação atual que chegamos. Então, por enquanto isso é apenas só, galera. Acho que vai ter muitos canais por aí falando dessa tragédia que o Santos vive, mais um pós-jogo, mais uma derrota. Mas eu esperei, não, aliás, não esperei, eu preferi não encerrar a partida para dar esse meu pronunciamento. E os conteúdos que virão agora a partir deste canal serão justamente para que o Santos, torcedor santista, tenha um pouquinho mais de conhecimento daquilo que está prestes a ser destruído se continuar desta maneira. Desculpe o desabafo, mas se você concorda ou discorda, deixe aí meus votos de compartilhar também para os seus amigos, santistas ou não, comentando no canal para reforçar também o nosso conteúdo. E até mais, galera. Enquanto é só, Santos sempre Santos. Valeu!